A mensagem de hoje tem como tema a terapia de Deus para o nosso sofrimento. A terapia de Deus para o sofrimento. A palavra terapia é uma palavra grega que significa cura, né, ou ajuda, e ela foi usada por Galeno, foi usada pelos primeiros homens da medicina, Hipócrates também, e ela aparece na Bíblia quando a Bíblia fala que Jesus curava, ensinava e pregava o Evangelho. A palavra cura aí é a palavra que está lá no grego, trazendo essa ideia de terapia que nós usamos hoje também. O texto bíblico é um salmo magnífico, o Salmo 8, que diz assim: o Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja a glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmar-te o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que firmaste, eu pergunto: que é o homem para que te lembres dele? Que é o homem para que te importes com ele, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, mas o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés colocaste tudo, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Amém? Muito bem. Queridos, diante dessa obra-prima que é o Salmo 8, que nos mostra não apenas a grandeza de Deus, mas também como Ele se preocupa conosco, como Ele nos ama, como nós somos importantes, como você é importante para Ele. Eu sei que muitos de vocês talvez estejam sofrendo nessa pandemia. Muitos de nós perdemos pessoas que conhecíamos, perdemos pessoas chegadas, pessoas da igreja, pessoas queridas, e muitos outros perderam parentes, pessoas de muito perto. Por isso todos nós precisamos de alguma maneira dessa terapia de Deus nesta noite. Um rabino chamado Kushner, do judaísmo contemporâneo, ele escreveu um livro intitulado Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E nesse livro ele trata da sua própria experiência. Ele teve um filho que foi acometido dessa enfermidade chamada progeria, que é o envelhecimento precoce. Com 8 anos de idade, o seu filho já tinha calvície, né? Parecia uma pessoa de idade velha, e ele faleceu aos 13 anos e tinha uma aparência de 80 anos. Por quê? Essa foi a pergunta que ele se fez a si mesmo. O saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho, né, filho, ele dizia que perdeu a sua mãe aos 14 anos de idade e ela só tinha 32. E foi o que ele perguntou a Deus: por quê? Por que tantas mães estão velhas e a minha morre tão jovem? Por que comigo? Por quê? Por que essas coisas acontecem a nós? Por que você perdeu alguém tão querido e tão importante nesse momento? Por que você? Por quê? Não há resposta, queridos, infelizmente. Toda tentativa de resposta será mera especulação. E se houvesse uma resposta, né, para um assunto como esse, elas de fato não são vitais. Por quê? Porque explicar não resolve o teu sofrimento. Explicar não resolve o nosso problema da dor. Por isso o enfoque bíblico não é porque sofremos. O enfoque da Bíblia é porque como podemos vencer estes problemas, como podemos enfrentar esse problema, até porque o problema é inevitável, ele virá sobre nós, mas dia menos dia ele virá. Então, como encarar este sofrimento? Vamos meditar hoje sobre as lições que a Bíblia nos ensina sobre a terapia de Deus para enfrentarmos o sofrimento, para nos ajudar nesses momentos de sofrimento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que é parte da terapia de Deus nos rendermos à sua soberania.
Ora, Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, sabe daquilo que é bom para nós e daquilo que não é bom para nós. E quando nós nos rendemos à soberania de Deus, nós estamos reconhecendo que Deus é Deus e que Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele conhece o futuro, Ele conhece as consequências que haveriam caso não acontecesse desta maneira e fosse de outra maneira. Quando Isaías disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, Ezequias suplicou a Deus que lhe desse mais tempo de vida, e Deus lhe deu. Deus deu 15 anos a mais para ele, e sabem, senhores, ele gerou Manassés, um dos piores homens que viveu na terra. Meditando nisso, pensando nisto, é possível concluir que Ezequias morreu depois da hora. Não sabemos do amanhã, não sabemos o que será, o que virá, só sabemos o que vemos, e só vemos o aqui e o agora. Por isso, é bom confiar no Senhor, porque Ele é Deus não apenas do presente e do passado, mas Ele é Deus do futuro. Então, porque não entendemos, não temos respostas, é mais sábio curvar-se diante de quem sabe mais. É mais sábio curvar-se diante de alguém que é Deus e é todo-poderoso. Aceitar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nos diz a sua palavra. Isso é parte da terapia de Deus para nós no momento de crise, no momento de dor, no momento de sofrimento. Até porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Um cristão do passado escreveu que Deus pode consertar um coração quebrado se lhe dermos todos os pedaços. É uma experiência muito confortante, e falo isso com base na Bíblia, mas também experiência pessoal de quem já perdeu o pai, já perdeu avós, e já sofreu, e descobriu que a graça de Deus age em nossas vidas e vai sarando, e vai reanimando. Talvez seja hoje o dia de você colocar-se diante de Deus, de você render-se a Ele, de você orar e dizer: eu me rendo à Tua soberania, Senhor, eu não entendo porquê, mas eu quero confiar em Ti. E Deus está dizendo: meu querido, minha querida, confie em mim, eu vou cuidar de você. Agora, a segunda coisa que a Bíblia nos ensina sobre a terapia de Deus nesses momentos difíceis de sofrimento é que entender não resolve, mas aceitar o consolo de Deus, sim. Olha que tremendo. Se parar de sofrer é um alento, é bom saber que nós podemos crer que Deus nos ajuda a parar de sofrer. O Espírito Santo, não é à toa, é chamado de Consolador, porque esta é uma das suas missões, do seu papel, é de trazer consolo para nós, o consolo de Deus para nós. Entretanto, a parte do seu ministério é agir na medida da nossa permissão. Se nós permitirmos a ação dele, a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Isso significa que nós podemos interromper a ação do Espírito Santo em nossa vida. É uma recomendação da Bíblia que a gente não faça isso. Pode-se bloquear a sua atividade, impedir que ele traga o consolo tão desejado, tão esperado. A Bíblia fala de Raquel, que ela estava chorando com a perda de seus filhos e que ela não queria ser consolada. Queridos, isso não é sensato. Recusar o consolo é que carece de explicações. Não podemos impedir que os nossos filhos caem, se machuquem, mas eles rejeitarem o nosso consolo, o nosso carinho, isso é que é estranho, não é verdade? Queridos, o coração pode estar ralado, e isso explica, porque é tão difícil, mas rejeitar o curativo de Deus, o afeto do Pai Celestial, isso é mais difícil de explicar. Deus tem um curativo, Deus tem um abraço e o carinho que você e eu precisamos. Então aceitemos isso de Deus. A nossa oração essa noite deve ser: Senhor, eu aceito o teu consolo,
Eu não entendo, mas eu não entendo o que aconteceu e por que aconteceu, mas eu quero te dizer que eu aceito o teu consolo na minha vida. Eu gosto do pensamento de G.H. Knight, quando ele diz que há uma coisa melhor do que entender Deus, é confiar nele. Outra coisa, queridos, que a Bíblia ensina sobre a terapia de Deus é a possibilidade da graça de Deus vir através de nossos amigos. Que coisa incrível, né? Deus pode usar os amigos para nos abençoar. Na experiência de Jó, ele descobriu amigos, não aqueles que vieram fazer discursos, perguntas, né, com razoados teológicos, não, mas outros amigos que apareceram na vida de Jó no seu momento de crise, né, que vieram ajudá-lo, que vieram estar com ele, passaram algum tempo com ele, ficaram ali do lado dele, alguns até quietos, apenas demonstrando a solidariedade. Ah, como descobrimos amigos verdadeiros em momentos difíceis, solidariedade, conforto e apoio. Sim, queridos, na dor nós descobrimos esses amigos e às vezes é só na dor que nós descobrimos que somos amados. E enquanto desenvolvia esta mensagem, eu escrevi alguns pensamentos que eu quero compartilhar com vocês sobre amigos que Deus põe em nossas vidas. Primeiro, o bom amigo fecha os olhos para os nossos defeitos, mas abre os braços para nos acolher. Segundo, o bom amigo é aquele que acolhe e se deixa usar pela graça de Deus como instrumento dele para nos abençoar. Terceiro, Deus frequentemente faz uso desses bons amigos para nos ministrar graça e expressar sua terapia abençoadora. Que coisa tremenda. Que coisa boa é ter amigos, né? E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina sobre a terapia de Deus é a possibilidade da terapia do amor de Deus ser ministrada através de nós. Olha que coisa tremenda. Aqui Deus pode nos forjar na dor. Essa dor, esse sofrimento é parte, por certo, do tratamento de Deus para nos fortalecer, para que possamos ser instrumento deles, abençoadores de outras pessoas, nos tornar melhor pessoas, mas fortes. Deus antecipou-se aos psicólogos, queridos, porque Ele é o grande conhecedor de nossa estrutura. Aprendemos na experiência de Jó que a ação pelos outros é a terapia de Deus em nós. Jó parou de sofrer quando ele começou a orar pelos seus amigos. As coisas mudaram quando ele parou de queixar-se da sua situação, quando ele parou de reclamar, de buscar respostas em discussões teológicas com seus amigos. Ele cessou de questionar Deus, ele quebrantou-se diante de Deus e ele buscou ser útil. Rendeu-se à realidade. Jó descobriu que seus amigos estavam piores do que ele. Se você está sofrendo, saiba que é um Consolador, e você sabe que é um Consolador, que o Espírito Santo é o Consolador, mas pense em pessoas que não conhecem esse Consolador. Pense em como Deus o está capacitando para ajudar aqueles que sofrem e que não têm esse Consolador, o Espírito Santo, e que nem conhecem, nunca ouviram falar que existe um Consolador, que o Espírito Santo de Deus é o Consolador e que está em ação hoje em nossas vidas. Gente que está pior que você. Queridos, sofrer é ruim, mas sofrer sem Deus é muito pior. Você está vivenciando como a dor é incômoda. Pense na dor daqueles que não conhecem a Deus. E pense na possibilidade de você poder ser o braço, a mão estendida de Deus, o abraço de Deus, a voz de Deus, o carinho de Deus na vida dessas pessoas. Leonor Duan diz que a amizade é uma responsabilidade. Eu gostei desse pensamento. Amizade é uma responsabilidade, não é uma oportunidade. E John Mackay disse que não há palavra mais sagrada que a de um amigo. Ele disse que não há relação mais espiritual e sublime que a amizade. Ouçam, queridos, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite,
Uma noite inteira, já pensou o que é isso? Mas que alegria vem num amanhecer. Está lá no Salmo 30, na parte B, do verso 5. E quando a alegria vier, você estará lá. Lá para levar o sorriso de Deus, a graça do Pai, as bênçãos do Senhor, como um amigo fiel. E na noite em que o choro estiver durando, você também estará lá, consolando, orando, abraçando, ou quem sabe quieto, apenas lá, presente, ao lado, sendo a mão estendida de Deus, o braço abençoador do Senhor na vida daqueles que estão precisando de você, daquele amigo. Quero concluir dizendo que, um pouco mais do bálsamo da palavra de Deus para nós nessa noite. O grande amor revelado no Salmo 8, que nós lemos no início, também se amplia aos cuidados terapêuticos de Deus, aos cuidados pastorais do Senhor, quando Ele nos diz o seguinte, João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Temos o Consolador para sempre conosco. A Bíblia ainda diz em Romanos 8,26, Ele está perto de nós, chorando conosco e intercedendo ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa tremenda! O Espírito Santo se entristece, chora, mas fica ao nosso lado, intercede por nós. A Bíblia ainda diz em Salmo 37,18, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em 1 Pedro 5,7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Veja como ele nos ama e jamais esquece de nós. Diz lá em Isaías 49,15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? E a Bíblia diz, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. Finalizo com uma citação do Talmud, que diz, o melhor pregador é o coração, o melhor professor é o tempo, o melhor livro é o mundo e o melhor amigo é Deus. Querido, querida, que Deus te abençoe. Ore comigo agora. Senhor, continua derramando a tua graça, a tua unção poderosa, o teu Espírito Santo Consolador, amigos para nos ajudar e nos usa como amigos verdadeiros, como mão estendida do Senhor para abençoar pessoas que estão necessitadas. Que teu Espírito Santo console aqueles que sofrem nesses dias. No nome poderoso e santo de Jesus eu oro. Amém. Querido, Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Confie em Deus, confie na terapia de Deus na sua vida. Amém. Deus te abençoe. De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás.
nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar.